foi solicitado falar sobre o tema do rastreio do câncer de mama. Então, para a gente entender um pouquinho do que se trata o problema câncer de mama, né, a gente utiliza muitos dados da literatura americana. Então, dados da American Cancer Society para projeção para 2022, dizem que vão surgir cerca de 287 mil novos casos de carcinoma de mama na sua fase infiltrante. Naquele país, 1 em cada 8 mulheres vai desenvolver o câncer de mama no decorrer da vida. No Brasil, dados do INCA de 2022 falam em 66 mil casos da doença de sua forma infiltrante. Então é muito comum a gente utilizar da literatura americana e trazer isso para o nosso país e fazer uma projeção, inclusive, para o rastreio. Então é preciso tomar um pouquinho de cuidado. A gente vê que a incidência de câncer de mama nos Estados Unidos é muito maior que a nossa. É a primeira situação que a gente deve tomar cuidado com a extrapolação dos dados da literatura americana. Quando a gente fala em rastreio, para a gente ter um rastreio eficaz, é preciso que a gente busque uma doença que seja letal, né? Não vale a pena a gente rastrear uma doença que não atente contra a vida, uma doença que tenha baixa incidência. Então quando a gente fala em câncer de mama, a gente fala em uma doença letal, é uma doença que tem uma elevada incidência, conforme a gente viu. Para efeito do rastreio, a gente vê que nas populações rastreadas ocorre um aumento da incidência de tumores iniciais e uma redução da incidência dos tumores avançados, ou seja, a gente consegue detectar os tumores nas suas fases mais iniciais. E o principal do rastreio, o principal objetivo, no final das contas, é a redução da mortalidade. Se a gente consegue detectar tumores nas suas fases mais iniciais, mas no final das contas a mortalidade não é alterada, então esse nosso rastreio não está sendo eficaz. Então o principal medidor da eficácia de um rastreio é a redução da mortalidade. E para a gente poder ter um rastreio que tenha uma penetrância boa na população, ele tem que ter pelo menos 70% de adesão da população em geral. No nosso país, infelizmente, a gente não tem atingido isso. Dados do SUS, da projeção do ano passado, dizem que apenas 25% das mulheres foi submetida a mamografia de rastreio. Além disso, é preciso ter uma infraestrutura capaz de receber essas pacientes que vão fazer mamografia e que detectam alteração no seu exame. É preciso ter uma estrutura para poder fazer biópsia nessas pacientes e poder fazer um tratamento adequado. Então, basicamente, segundo a OMS, existem dois tipos de rastreio, né? O chamado rastreio oportunístico, que é o que a gente realiza no nosso país. A iniciativa ela vem da paciente. A paciente busca o serviço de saúde e, a partir daí, a gente solicita a mamografia. E países que fazem um rastreio chamado rastreio organizado, como, por exemplo, os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá, em que a paciente ela é solicitada, ela é convocada para fazer o rastreio. Então, a iniciativa ela vem da instituição de saúde. Então, essa é a diferença do rastreio oportunístico para o rastreio organizado. O principal exame que a gente tem é a mamografia, né? Falando em câncer de mama, o exame de rastreio é a mamografia. Então, segundo diversos estudos, e o estudo mais recente, o estudo populacional sueco, diz que a mamografia é capaz de reduzir a mortalidade, na média dos estudos, em 30%, nesse estudo até próximo de 40%, ou seja, a mamografia comprovadamente é eficaz em reduzir a mortalidade do câncer de mama. E qual é o objetivo nosso quando a gente solicita uma mamografia? É preciso ter uma doença que tem uma fase pré-clínica, que a gente chama, bem marcada. O que é a fase pré-clínica quando a gente fala de câncer de mama? São tumores impalpáveis e um exame que seja capaz de detectar lesões maiores que 1 milímetro e menores do que 1 centímetro, justamente nessa fase que ainda a lesão é impalpável. Se a gente tem um tumor maior que 1 centímetro, não que a gente não faça a mamografia, a gente faz. Só que já perdeu o período ideal de diagnóstico. O paciente com lesão de mais de 1 centímetro já é uma lesão palpável. Então a gente já perdeu o momento ideal de se fazer o diagnóstico nessa paciente e ter o melhor resultado de tratamento. Então, resumidamente, para a gente tentar entender do que se trata o rastreio do câncer de mama, né? Para cada 1000 mamografias que a gente faz, a gente gera 80 recalls. O que são os recalls? O paciente faz a mamografia e volta para casa. É identificado depois, na avaliação dessa mamografia, uma alteração, essa paciente é reconvocada a retornar. Então, isso já gera um problema para essa paciente. Mesmo que ela não tenha nada no final das contas, só dela receber uma ligação dizendo que ela tem que procurar a clínica que ela fez a mamografia, na cabeça dessa paciente ela já tem câncer. Tá? Então, tem estudos que medem isso, que essa paciente já experimenta sensações psicológicas similares à paciente que teve câncer. Então, de cada 1000 mamografias, geram 10 biópsias, e dessas 10 biópsias, cerca de 3 a 5 cânceres diagnosticados a cada 1000 exames. Ou seja, a gente tem de 5 a 7 biópsias negativas. Isso também é um problema. A gente não deve menosprezar isso. Tá? O rastreio ideal, a gente deve ter o menor número de exames invasivos possíveis para a gente que não gere problema nessa paciente do ponto de vista de uma paciente que não tem lesão de mama. Uma outra forma de a gente ver o rastreio é isso aqui. Para cada 2.000 mulheres convidadas para o rastreamento, durante 10 anos, uma morte evitada. Então, nota como é difícil você fazer um rastreio adequado, né? Você precisa convocar 2.000 mulheres durante 10 anos para você poder evitar uma morte. Então, não é fácil você fazer o rastreio. Ele é custoso e ele não é simples de ser realizado em países principalmente em desenvolvimento. Existe alguma controvérsia sobre com que idade deve-se começar a fazer o rastreio do câncer de mama, né? Então, essas instituições aqui, a maioria delas, se a gente vê, são instituições não governamentais, recomenda que se comece a fazer o rastreio a partir dos 40 anos de idade, e a maioria delas em caráter anual.
Então a gente destaca aqui a Sociedade Brasileira de Mastologia, o NCCN americano, a American Cancer Society, que diz para começar o rastreio a partir dos 45 anos, e o Colégio Brasileiro de Radiologia. Essas outras instituições, a maioria delas instituições governamentais, recomenda que se comece a fazer o rastreio a partir dos 50 anos de idade. Então a alegação que essas instituições dão para começar o rastreio mais tardiamente é de que entre os 40 e 50 anos é mais difícil você fazer diagnóstico do câncer de mama e que você gera o maior número de biópsias desnecessárias nessa paciente, tá? E isso, a gente vê que isso é muito dependente da questão da densidade mamária. A paciente mais jovem, entre os 40 e 50 anos, ela tem uma densidade mamária elevada. E a paciente mais idosa costuma ter a mama que a gente chama mais lipossubstituída, a mama mais gordurosa. Então, nessa paciente com a mama mais gordurosa, a sensibilidade da mamografia pode chegar até 98%, bem elevada. Enquanto que a paciente com a mama mais densa, aí a gente está falando das pacientes mais jovens, entre os 40 e 50 anos, a sensibilidade da mamografia pode cair para até 48%. E quais seriam os efeitos adversos da mamografia, conforme a gente estava falando, né? Então, o exame que ele gera ansiedade e desconforto nos pacientes, ele pode gerar esse chamado sobrediagnóstico. O que é isso? A gente fazer diagnóstico de lesão muito inicial, como, por exemplo, na maioria das vezes, os carcinomas in situ, eram doenças que poderiam ficar quietas, aquiescentes a vida inteira e não virar uma lesão invasiva. Então, isso é um problema do rastreio. A gente fazer diagnóstico demais e lesão que não atentaria contra a vida dessas pacientes. Mas a questão é que até o momento a gente não sabe qual é o carcinoma in situ que vai progredir e qual que vai ficar quieto. Então, a gente, de maneira geral, a gente tende a tratar todos os pacientes, mas isso gera um super tratamento. Os falsos positivos, conforme a gente falou, né, as biópsias desnecessárias, e os falsos negativos, principalmente nessas pacientes mais jovens. O paciente que faz a mamografia, parece estar normal a mamografia, mas a paciente já tem um carcinoma latente lá, e o que talvez seja pior ainda, que a paciente não faz exame. O paciente fez o exame, ela acha que está tudo bem, na verdade ela tem uma lesão que já está presente. E a exposição à radiação ionizante, aqui a gente diz que isso é um problema menor. Cada vez se comprova mais que essa radiação da mamografia anual não é uma coisa significativa. Na época em que se falava muito da questão da radiação sobre a tireoide, e a gente vê que isso, na verdade, essa dose de radiação não é uma dose significativa, nunca se comprovou que isso seja capaz de gerar alguma mutação genética. E aí o nosso desafio, né? A gente falando de rastreio, a gente na dúvida se a gente faz mamografia a partir dos 40, a partir dos 50, na verdade a realidade nossa do mastologista que lida no SUS é essa aí, tá? A doença localmente avançada é quase que a regra, infelizmente. Não que a gente não faça diagnóstico inicial no SUS, a gente faz, felizmente conseguimos fazer também, mas infelizmente ainda é a realidade nossa dessas lesões muito avançadas. Então, houve uma época que se recomendava muito fazer o autoexame da mama, depois isso ficou meio esquecido pela questão que a gente deveria focar na mamografia e não focar no autoexame, né? Mas hoje surge um termo mais recente chamado Breast Self-Awareness, que é a paciente ter o cuidado com a mama, a paciente prestar atenção, se ela tiver uma mudança na forma da mama de alguma coisa, que ela procure ajuda. A gente não pode imaginar que os pacientes nesse estágio aqui não tivessem tido alterações de menores antes, que ela não pudesse reconhecer essa alteração e procurar ajuda. Na verdade, quando a gente fala disso, não é que a gente está substituindo a mamografia pelo exame clínico ou pelo esse autocuidado da mama, mas que se some tudo, que a paciente tenha o autocuidado, até porque existe o chamado carcinoma de intervalo, que é o que a paciente faz a mamografia. No intervalo entre uma mamografia e outra, a paciente surge com tumor palpável. Isso não é muito comum, mas de vez por outra a gente lida com casos desses. Então é preciso que não só faça a mamografia, mas que a paciente tenha consciência do seu corpo para saber que qualquer alteração que ela tenha, ela possa procurar ajuda o mais rápido possível. E o tema específico da nossa mesa redonda, que é a questão da obesidade e o câncer de mama, né? Então hoje a gente sabe que a obesidade ela representa um problema, principalmente para os pacientes pós-menopausa. Existe comprovadamente um aumento de incidência de câncer de mama nas pacientes obesas após a menopausa. Na pré-menopausa isso não está comprovado, pelo contrário, parece até existe um fraco fator protetor, mas possivelmente isso seja um viés dos estudos. O fato é, não existe aumento de incidência de câncer em pacientes obesas pré-menopausa. Mas após menopausa, isso é claro, existe um aumento da ordem de 30%, risco relativo de 1,3%, e nas pacientes diagnosticadas com câncer de mama existe a piora de prognóstico. Ou seja, a paciente que está diagnosticada com câncer de mama também deve ser encorajada a perder peso, tá? Porque ela melhora o prognóstico. Além disso, a gente sabe que pacientes obesas com mama mais volumosa tendem a fazer, às vezes, diagnóstico mais tardio. Então é importante esse estímulo à perda de peso. A gente não sabe exatamente por que ocorre essa piora de prognóstico, muito provavelmente por uma questão hormonal, né? Os pacientes que têm maior gordura periférica tendem a converter mais hormônio, maior produção de estrogênio, aumento de insulina e aumento de IGF-1. Então, esses são fatores que predispõem o surgimento e a piora do prognóstico do câncer. Apesar disso, não existe recomendação para que se mude o rastreio na paciente obesa. Então, a paciente obesa, de maneira geral, por ter esse pequeno aumento de risco, não justifica se fazer mudança no rastreio da forma habitual que é feita na população com IMC normal.
Então, quais as conclusões que a gente chega sobre o rastreio do câncer de mama? Existe alguma dúvida sobre o início da idade que se começa a fazer o rastreio? De maneira geral, a gente tende a recomendar, conforme a Sociedade Brasileira de Mastologia, nas nossas clínicas a gente indica que se comece a partir dos 40 anos de idade, e a idade do término do rastreio não está bem estabelecida. O INCA diz que deve fazer mamografia entre os 50 e 69, algumas outras instituições dizem até os 74 anos, mas a idade exata que se para de fazer o rastreio, a gente não tem isso bem definido. De maneira geral, a gente usa a regra de que se a paciente tem uma qualidade de vida boa, se a paciente tem um performance status bom, seria uma paciente candidata a fazer um tratamento adequado do câncer de mama, essa paciente deveria continuar fazendo o rastreio. Nosso objetivo sempre é a redução da mortalidade. Para isso, a gente necessita de dois grandes pilares do tratamento, do bom resultado do câncer de mama, que seria o diagnóstico precoce, aqui a gente entra no rastreio, só faz diagnóstico precoce quem faz rastreio, e o tratamento adequado. Quando a gente oferece o rastreio, principalmente nessa faixa etária dos 40 e 50, deve ser discutido com a paciente quais são os benefícios, os riscos e as limitações, tá? Nas pacientes com mama densa, por exemplo, essa paciente deve ser submetida a ultrassonografia adjuvante, como ajuda diagnóstica. A gente sabe que a redução de sensibilidade da mamografia, então o ultrassom ele pode ser uma ferramenta muito boa para ajudar a diminuir os falsos negativos da mamografia. A tomossíntese é uma evolução, então nada mais é a tomossíntese que uma mamografia, só que uma mamografia em 3 dimensões. Então, com isso, ela consegue, estudos populacionais mostram que a cada 1.000 mulheres que fazem tomossíntese ao invés da mamografia, consegue fazer diagnóstico de 2 casos a mais em cada 1.000. Então, a tomossíntese ela traz uma vantagem diagnóstica. Então, gradativamente, os aparelhos vão sendo substituídos. A gente não tem ainda facilidade de acesso à tomossíntese, parece que no INCA tem um aparelho, mas até nas clínicas particulares, às vezes temos dificuldade de acesso, mas gradativamente os aparelhos vão sendo substituídos e acho que o futuro será a realização da tomossíntese como é feito na mamografia. O futuro que a gente tem pela frente provavelmente seria do rastreio personalizado, né? Atualmente a gente ainda oferece um rastreio igual para todas as pacientes. Então, com a evolução da medicina genética, a gente consegue identificar as pacientes que têm aumento de risco, cada vez mais identificam-se genes implicados no desenvolvimento do câncer de mama. Então, conforme a paciente tiver a mutação genética, a gente poderia oferecer um rastreio personalizado para essa paciente. Talvez até fazer um rastreio com ressonância nas pacientes de altíssimo risco. Quando a gente fala isso, é bom frisar que a gente está falando de uma população super específica. A população de alto risco ela representa, às vezes, menos de 1% da população. Tá? A paciente realmente de altíssimo risco. No geral, o exame de rastreio é a mamografia, isso a gente deve lutar para que a gente consiga mamografia e que todos tenham acesso. Eu vi um dado esses dias de que, como a gente falou, o rastreio ideal deve atingir pelo menos 70% da população. Infelizmente, dados do SUS falam que 25% das pacientes apenas no SUS estão fazendo a mamografia de rastreio. Então, a gente tem muita coisa a avançar ainda. Muito obrigado a todos pela atenção.